Muito Mas tímido. nessa É. época da faculdade você já era tímido ou foi depois que você foi ficando, assim? Eu sempre fui tímido desde a minha infância. Vamos colocar uma linha do tempo assim, porque explicar isso é uma coisa que as pessoas vão se familiarizar em casa, né? Por eu ser japonês, né, vocês podem perceber que eu não sou o mais atlético das pessoas, né? Enfim, a minha avó costuma dizer que saúde que esse menino tem, né? Saúde pros antigos é que tá gordo, né? É. Infeliz, para de comer. Mas enfim, eu sempre fui meio gordinho e sempre tive essa cara de japonês. E meu cabelo hoje eu acho até legal, mas na época eu cortava meu cabelo que parecia. Sabe quando você coloca uma A tigela na tigela. cabeça da O corte pessoa? básico dos japoneses, né? Exatamente. Então eu era o típico japonês, um prato cheio pra galera de tirar sarro. Tira sarro. Então as pessoas tiravam sarro de mim na fila, tiravam sarro de mim na escola. E eu fui crescendo com isso, né? É, e o que aconteceu? Quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, e esse foi um dos fatos marcantes que eu descobri depois com a PNL, que era por causa disso que eu tinha timidez. Mas meu pai faleceu com 12 anos, quando eu tinha 12 anos. E quando meu pai faleceu, uma das coisas que mais me marcaram naquela ocasião foi que todo mundo, né? Claro, é um fato traumático e tudo mais, você fica muito triste, chora muito. Só que o problema é, quando eu voltei às aulas, as pessoas elas vinham me procurar. E me parecia, né, eu tinha a impressão de que toda vez que elas vinham falar pra mim, meus pêsames, sinto muito, isso foi me trazendo um sentimento muito negativo com relação a conversar com as pessoas. Então eu comecei a me fechar para as relações interpessoais por causa disso, né? Eu tinha medo às vezes de ser notado, com medo de que alguém viesse falar que meu pai morreu, sinto muito, ó coitado, etc e tal. E isso durou bastante, então até os 15, 16 anos. E eu carreguei isso comigo até 18 anos, mais ou menos, né? Quando eu tinha 18 anos, eu atingi uma época na minha vida bem complicada. Eu comecei a me rebelar bastante. Como que funciona isso? Para eu poder explicar, é só você pensar assim: se meu pai faleceu quando era novo, meu pai era jovem quando faleceu, se eu tinha 12, né? Eu tinha muito medo de morrer e não ter aproveitado nada. Eu tinha muito medo inconscientemente disso. E eu comecei a não ser rebelde, eu não fazia as coisas erradas, mas eu era rebelde de ir muito pra balada. Você Eu, queria viver eu queria muito, viver né? muito, inconsequentemente. Inconsequentemente. Então teve uma vez, por exemplo, que eu acho que eu peguei o carro. Olha só que maluquice, né? Eu peguei o carro, fui pra uma balada, né? Eu tenho cara de nerd, mas eu não era nerd. Não enganava. Era só cara. Eu fui pra balada e logo depois da balada me chamaram pra ir pra um. Era um sítio, que ia ter uma outra festa no mesmo final de semana. Isso era sexta-noite. Amanheceu sábado de manhã. Eu falei, vamos, tá bom. E eu fui. E naquela época estavam começando os celulares, né? Eu tinha um celular, mas era aquele celular que parecia um tijolo, né? E a bateria não era confiável assim. E não era todo local que dava pra você fazer recarga. O que acontece é que acabou a bateria do celular. Tá? E eu fiquei até segunda-feira de manhã sem entrar em contato em casa, por exemplo. A minha mãe já tinha acionado a polícia, elas sumiram com o menino foi sequestrado, o que aconteceu e tudo mais. Esse tipo de trabalho que eu dava, né? Coitada, mãe, um beijo. A senhora merece todo o carinho do mundo, porque não foi fácil lidar com o rapaz aqui. E aí eu comecei realmente a beber muito, a beber e dirigir, sair pra lá, sair pra cá. Enfim, eu tinha uma vida muito desregrada, né? E isso me atrapalhou porque eu cheguei num momento onde eu não tinha mais contato com as pessoas. Eu só sabia ter contato quando eu bebia, por exemplo, ou quando tava na balada, entende? Foi aí que eu vi que foi um momento que eu falei, poxa, não tá legal. E eu pedi ajuda pra minha mãe. Eu acho que eu nunca falei isso em público, nem em palestra, na verdade. Né? Nunca realmente contei essa história com tantos detalhes. Mas foi aí que eu pedi, chorei bastante. Eu falei, mãe, me ajuda. Não sei o que tá acontecendo comigo, eu não tô legal. Sempre fui de poucos amigos, mas naquele momento eu não tinha nenhum praticamente, né? E foi aí que eu comecei a me envolver com atividades que tinham a ver mais com comunicação. E o primeiro contato que eu tive